E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já vou começar o vídeo já pedindo desculpa por ter dado essa sumidinha aí, acho que foi 2 semanas sem conseguir gravar vídeo. Essa semana assim foi bem complicada, eu tô com um probleminha de saúde também, tô me tratando. Inclusive, depois eu vou trazer um vídeo também falando sobre isso, que acredito que também tem muita mulher que passa por o que eu tô passando hoje em dia. E assim, ainda não sei realmente o que eu tenho, ainda tá sendo investigado, mas é uma história bem longa, então vai ficar para o próximo vídeo. Então, além da correria também dessa semana, já comecei os preparativos para o Dia das Mães já, então já começa a ficar mais apertadinho o tempo. Semana passada eu não consegui estudar de jeito nenhum. Além da correriazinha, né, também eu tava meio desanimada, meio triste, mas essa semana já voltei com foco total. Tô gravando esse vídeo, hoje é terça-feira e ontem, segunda-feira, já comecei meus estudos, já tudo. Inclusive, depois eu acho que eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês, assim, como tá sendo essa rotina, como que eu tô encaixando os estudos na minha rotina, né? E pra quem tá aqui de paraquedas, né, eu decidi de empreender e tô pretendo, né, transformar o que hoje é minha fonte principal de renda em renda extra. E tô trazendo aqui vídeos contando pra vocês como tá sendo essa mudança aí, essa grande mudança de vida, né? Enfim, já dei os recados que tinha que dar. Prometo não sumir mais. Vou continuar gravando. Mas hoje eu vim conversar com vocês também sobre a leitura, que tá sendo um dos hábitos, né, que entrou aí na minha rotina desde que eu comecei essa mudança de vida. Até então, meus 33 anos nas costas, eu nunca tinha lido um livro. E foi a primeira vez que eu li um livro. E esse primeiro livro que eu já li, já assim, foi um mexilhão na minha mente. Ele mexeu demais comigo. Na verdade, esse livro, ele é como se fosse uma terapia. Eu ganhei ele da minha cunhada, falando para ela sobre isso, né, sobre leitura e tudo mais, sobre essa mudança de vida, e ela me deu esse livro de presente. Eu não tenho ele físico, ela me deu em PDF, vou deixar a capa aqui para vocês. Mas é o livro da psicóloga do Caso de Família, que todo mundo conhece ela como a psicóloga do Caso de Família, né, que é a Anahide Amico. E esse livro, assim, a capa dele parece um livro bem meigo, bem tranquilo, mas não é. É um livro muito pesado. Ele fala sobre relacionamentos abusivos e, assim, não é aquela coisa genérica, só por cima, sabe? Ela retrata, assim, o relacionamento abusivo de uma forma muito profunda. Não só sobre relacionamento abusivo, ela fala também sobre autoestima, sobre o nosso autoconhecimento. Então, assim, o livro é realmente uma terapia. Eu acho, assim, que toda mulher deveria ler esse livro. Ele é, assim, fundamental. Toda mulher, inclusive jovens, menina aí a partir de 15 anos, que já vai começar ali sua vida, né, vai começar a ter relacionamentos e já vai começar assim com a mente já muito aberta sobre o que é um relacionamento normal, o que é um relacionamento saudável, né, e o que realmente é amor. E eu terminei esse livro aí já tem um tempinho, tô lendo agora A Coragem de Ser Imperfeito, e pretendo também ler a Bíblia. É um livro que eu acho muito necessário, muito importante para se ler. Então, assim, desde o início do livro, ela já vai tocando assim, profundamente, e ela se coloca assim, no livro, ela se posiciona de uma forma assim, muito acolhedora, e ao mesmo tempo ela fala muito firme com nós mulheres, e eu acho assim tão necessário, porque se você nunca passou por um relacionamento abusivo, você já conviveu com alguém que passou, ou seja, uma amiga, uma irmã, uma mãe, né? No meu caso, mexeu muito demais comigo, então assim, teve momentos que eu voltei no tempo. Minha mãe, meu pai era alcoólatra, e todo tipo de abuso ela sofreu. Então, assim, foi uma infância bem conturbada, foi uma infância bem traumática, né, pra mim, pra meus irmãos. E num certo momento, assim, da minha vida, eu não sou muito boa com datas, mas eu acho que eu já devia estar na adolescência, não sei, acredito que sim. E chegou uma fase que eu comecei a ficar com raiva dela, né, por não entender nada da vida, né, e eu ficava com raiva dela porque eu não entendia o porquê ela passava por aquelas coisas todas. Em um dia ele batia nela, ele judiava dela, e quando era no outro dia ela tava lá normal com ele. E quando eu via isso, eu não aceitava, eu ficava com raiva dela. Tipo, por quê? Por que dela... Às vezes eu culpava ela, com raiva eu até culpava ela. Tipo, ele faz isso, ele faz tudo isso com a senhora porque a senhora gosta, porque a senhora deixa, entendeu? Então muitas vezes eu cheguei a culpar ela. E cresci também tendo uma raiva da igreja, não, meio que uma raiva. Porque assim, ela era evangélica, ainda até hoje, e eu não entendia como uma pessoa tão boa
uma pessoa decente, sabe? Que se sacrificava para ir para a igreja e tudo, e vivia naquele sofrimento, aquela vida de sofrimento, sabe? Eu não conseguia entender o porquê. Para quê? Para a igreja, para viver num sofrimento desse todo, sabe? E ali a religião era onde ela encontrava o refúgio dela, era onde ela encontrava esperança, né? Da vida melhorar. E quando a gente é criança, a gente não entende isso. Então, cresci odiando ele, até minha vida adulta, odiando ele por tudo que ele fez com ela e por tudo que a gente sofreu, tudo que eu passei na minha vida por causa dele, escolhas que eu fiz na minha vida por causa dele. Então eu não consegui perdoá-lo, passei minha vida toda com esse ódio por ele que eu não conseguia tirar de mim. Então ela te faz refletir assim, o quanto o relacionamento abusivo ele não só afeta aquela pessoa que está sofrendo o abuso, ele afeta todo mundo. Principalmente se a pessoa tem filhos, ele afeta diretamente a vida dos filhos, as decisões. Então, na minha infância, assim, eu só queria sair daquela casa. Eu só tinha vontade de sumir daquela casa e ir embora. Então, às vezes, assim, a pessoa permanece, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Permanece em um relacionamento horrível, que a pessoa não é feliz e sempre coloca aquela não desculpa, né? Aquele sentimento, mas eu tô aqui pelos meus filhos. Eu vivo isso, estou sofrendo tudo isso pelos meus filhos, que no caso dela era por nós, né? Por nós, a gente ainda era pequeno, ela não tinha condições, então aí vem também o porquê que nós mulheres devemos sim nos profissionalizar, ter nossa renda, que às vezes casar com alguém que depois você descobre que não era aquilo que você queria, você fica preso naquele relacionamento pelos filhos, por não ter condições financeiras de sair daquele relacionamento, que era o caso dela. A gente foi crescendo, ela não tinha como, não tinha estudo, a cidade era uma cidade muito pequena, então não tinha como ela sair daquele relacionamento e eu não entendia isso, né? Claro, eu era criança. Então hoje eu entendo, sim, tudo o que ela passou e como era difícil ela sair daquele relacionamento. Então eu tô falando assim sobre esse livro, claro, esse canal aqui não é sobre relacionamento, mas ela toca também diretamente sobre a nossa vida profissional e o quanto o relacionamento abusivo ele afeta todas as áreas da nossa vida, inclusive a área profissional. Então, hoje ainda, em pleno 2025, ainda tem mulheres que não trabalham porque o marido não deixa. Então tem vontade, deixou sonhos, tem vontade de ter uma faculdade, tem vontade de fazer alguma coisa, de ser útil, de trabalhar, e não pode porque o marido não deixa. Então, às vezes é aquele que não deixa diretamente, proíbe, e às vezes é aquele que não deixa ali de forma sutil, sabe? Não vai facilitar a sua vida, mesmo que você bata o pé, eu vou trabalhar e eu vou sim ter meu dinheiro para fazer minhas coisas, e ele vai tornar aquela vida dela muito mais difícil. Então, principalmente se a mulher tem filhos, ele vai começar a estar reclamando, porque ela não está mais cuidando da casa direito, dos filhos. Então nós mulheres, a gente já nasce com o dom de se sentir culpada. Então é uma coisa que a gente já carrega. Quando a gente não está se sentindo culpada por uma coisa, está se sentindo culpada por outra. Isso é natural da gente, a gente se cobra muito. Claro que tem exceções, né? Mas eu tô falando aqui da grande maioria. A gente tem um hábito de se cobrar demais, então é uma coisa que também a gente tem que desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, para entender que não tem como a gente dar conta de tudo, que não tem como a gente ser perfeita em tudo. O cara, ele não quer ver a felicidade da mulher, ele não quer ver ela crescer também, então ele vai dificultar muito a vida dela até ela acabar desistindo, deixando o trabalho, ou deixando ali os sonhos dela para trás e dizer, não, vou deixar meus filhos crescer mais para poder eu conseguir. E sempre vai adiando esse sonho e sempre vai empurrando com a barriga. E como esse canal agora é voltado aí para, né, mudança de vida, vida profissional, enfim, eu achei muito necessário trazer esse vídeo aqui falando sobre esse livro que, assim, ele retrata demais sobre, além de muitas outras coisas, ele retrata muito sobre isso, sobre a nossa vida profissional, sobre nossa independência financeira. Eu não sei se pode trazer trechos do livro aqui, mas eu vou trazer, eu não sei se é proibido. Tá aí agora um exemplo de uma forma sutil de proibir a mulher de trabalhar sem mostrar que está proibindo. Eu vou ler aqui o trecho para vocês. Muitos homens se colocam no papel de protetor de suas parceiras, um discurso para disfarçar a vontade de controlar e a crença de que elas são incapazes de decidir por si mesmas. Já lhe avisam que, na verdade,
Trabalhar não vale a pena, fazendo-lhes discursos diários sobre o tanto que elas se estressam para ganhar tão pouco e que vale mais estar perto dos filhos, se os tiver, né? Já que não há gastos com babá e ainda é muito melhor para as crianças. E vem aquela coisa também da culpa, da gente estar sempre se sentindo culpada, isso aí já vai e mexe demais com a mulher, né? Já falar sobre os filhos. Ou então dizem, todos orgulhosos, que não as querem trabalhando porque não há necessidade, demonstrando que podem lhes dar esse conforto. Por que trabalhar se você tem tudo? Muita mulher já ouviu isso, né? Eles dizem, mulheres que passam por isso se envaidecem e pensam, olha só, esse homem ele veio para cuidar de mim. E vão dizer às amigas, ele não quer que eu trabalhe, que fofo. Será que isso é fofo? E outro texto. Em contrapartida, existe a mulher loba, a mulher leoa, que se bobear encontra até quem se encoste nela. Para ela, o ciúme pode ser uma armadilha também. Esse aqui ela já está falando no caso sobre o ciúme. Pois o homem pode o tempo todo jogar com a culpa dela por ela ser tão plena no trabalho. Você não está em casa o suficiente, não cuida de mim, não cuida dos filhos e não está presente. Ele vai estar jogando com a culpa que já sabe que ela se sente culpada por isso. Não está envolvida no relacionamento. Outro ótimo item que a leitora deve observar em seu relacionamento: seu companheiro manifesta um ciúme que breca você, ou o que você faz, o seu trabalho, ele não pede verbalmente, mas as ações dele deixam claro que você preferia que você trabalhasse menos, que você risse menos, que você falasse menos, que saísse menos, que fosse menos. Para não ter mais confusão, isso é um alerta que a gente deve observar. Quando a mulher é impedida de trabalhar, mesmo que com muito carinho, tocamos diretamente no machismo. Ela se torna parte do conjunto de propriedades do parceiro e não está em condições de igualdade é abuso. Via de regra, nos relacionamentos abusivos, a mulher é uma propriedade, um objeto. Isso precisa ser frisado, porque ainda é muito comum, ainda nos dias de hoje é muito comum isso. Mesmo se tiver todo o conforto do mundo, ela não pode fazer nada, e em qualquer tentativa de iniciar algo novo ou de buscar independência, ela será humilhada por isso. Você está querendo me trair? Está querendo macho? Nessas afirmações, a posse está implícita e é intrínseca ao comportamento abusivo. Se você não considera aquela pessoa sua propriedade, não tem por que se estressar tanto. No entanto, esse tipo de homem, independente de classe social, acha que a parceira é dele. E agora também assim um relato sobre as mulheres que já são independentes, que já têm sua carreira, que já está aí trabalhando e o parceiro tenta o tempo todo sabotar ela. Então eu separei um trechinho aqui também. Elas estão trabalhando em uma tese de doutorado, por exemplo, ou escrevendo um livro, ou então se preparando para receber uma promoção e assumir um cargo de diretora. E deparam com o cara caindo doente, reclamando que elas nunca estão disponíveis, ameaçando retaliação. O clássico: já que você está ocupada, vou sair sozinho. Inventa-se uma imensa agenda social para que elas devam cumprir e, se não puderem, são negligentes com a vida pessoal. Outro trechinho aqui também que eu separei, que ela já falou uma história lá de uma paciente, e ela fala aqui, coitadinho, ele está doente, está precisando que eu fique em casa para cuidar dele. Então volta aí naquele sentimento de culpa que nós mulheres sempre insistimos em carregar. Tenho que chegar cedo para jantarmos juntos, poxa, ele não tem culpa, eu preciso passar mais tempo em casa. Agora vamos lá refletir. Se fosse você que estivesse doente e ele em uma semana de entrega intensa no trabalho, quem pediria uma sopa pelo serviço de entrega ou ligaria para a mãe? A parceira, né? Se fosse um homem prestes a ser promovido, a mulher tiraria qualquer incômodo da frente para a vida dele ser mais fácil. E isso a gente tem que refletir. Quando o marido ele está realmente passando por um processo de alguma coisa, o que é automático da mulher é tentar facilitar a vida dele, tentar ser o menos estressante possível. Se, como fala aqui no caso, né, se ela adoecesse, ela não ia incomodar ele, ela ia procurar se resolver sozinha, ela não ia sabotar ele para ele ir mal no trabalho ou para ele se sentir culpado e rejeitar aquela promoção ou seja o que for. Sempre reflita se o relacionamento a deixa viver plenamente o seu talento, se nessa parceria você tem de verdade um parceiro e se ele está propiciando que você construa o seu patrimônio. No século XXI, uma mulher precisa trabalhar, mesmo quando não tem necessidade financeira. E sabe por quê? Vivemos num sistema capitalista, no qual dinheiro significa liberdade. Quem sabe fazer o próprio dinheiro pode ir
a qualquer lugar. Eu indico muito que vocês leiam esse livro, é um livro muito profundo, como eu já falei, ele retrata sobre várias áreas na vida, realmente é uma terapia, e ela mexe, ela fala, sabe falar bem com você, o livro inteiro, do início ao fim. Então é uma linguagem muito clara, muito fácil de todo mundo interpretar e entender, ela fala diretamente mesmo como a gente fala, então só leiam. Voltei pra me despedir de vocês. Gente, eu não consegui terminar de gravar o vídeo. Chegou o cliente lá na barbearia com meu esposo, então não deu pra terminar de gravar, eu já tô em casa, então desculpem a péssima qualidade, porque tá de noite. E eu vim terminar de fechar o vídeo, né? Agradecer a você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado de alguma forma. O que eu tenho pra te dizer não se limite, não se diminua pra caber no mundo de outra pessoa. O relacionamento que alguém que tá do seu lado, que não é seu parceiro, que não te apoia, que quer ser seu dono, que te limita, que você não consegue ser você mesmo, que você não consegue brincar com aquela pessoa que não é seu amigo. Relacionamento é isso. Relacionamento não é um ser dono do outro. Relacionamento é companheirismo, é você conseguir ser você mesma, você, tipo, ter um problema e você correr para contar para aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa é seu amigo e vai te apoiar. E você tomar uma decisão, tipo hoje eu tô trabalhando com cosmética e do nada eu decido mudar de vida e você ter aquela pessoa ali do lado e dizer, não, tô com você, vai dar certo, você vai conseguir, e te impulsionar e te ajudar a crescer, sabe? Te motivar, isso é incrível, é muito bom ter alguém do lado, e isso é o certo, de ter um relacionamento, né? Não é alguém que vai estar te podando, te limitando, te fazendo chorar. Inclusive ela fala isso no livro, se você observar que no seu relacionamento você faça mais vezes tensa, mais vezes triste e passa mais vezes chorando, tem alguma coisa de errado. E claro, você sabe disso, né? Nós mulheres tem um sexto sentido assim muito aguçado, incrível, é tipo o nosso superpoder. Então a gente tem sim esse sexto sentido, só que ao mesmo tempo a gente também tem uma incrível capacidade de não ouvir nossa intuição, de não ouvir nosso coração. Então faça esse exercício, é um conselho que eu dou pra mim, pra vocês, pra todo mundo. Esse exercício de aprender a ouvir mais a nossa intuição, que sempre ela tá certa, ela sempre tá certa. Sempre que tem algo de errado, ela vai dizer a gente que não tá certo, que aquilo não tá certo, né? Se você ler, depois volta aqui nos comentários e me conta também. Eu vou adorar ouvir a opinião de vocês.